Bom dia, Paz do Senhor. Hoje é dia 2 de julho de 2024, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na Tua presença santa, Pai, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo seja confiado na minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, que o Senhor possa estar alcançando, Pai. Tendo com socorro, com providência, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas, Pai. Ah, Paizinho querido, abençoa meu ministério, chamado, abençoa a vida do meu esposo, dos meus filhos, tudo seja confiado na minha pessoa, Senhor. Me ajuda a fazer a Tua obra, Pai, com sinceridade e integridade. É o que eu te peço neste dia. Visita os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita a nossa nação, Pai. Visita os moradores de rua. Se essa família que está na rua, Pai, que não teve como pagar seu aluguel e foi despejado. Visita, Pai. Ah, Senhor, prepara um lugar para essa família ficar, Pai. Prepara um emprego para esse pai de família, para essa mãe solo também. Meu Deus, aquela criança que está internada, que está no hospital. Meu Deus, são tantas necessidades. Visita na raça de Comanai. Visita, Pai, aquele idoso que é maltratado, que é espancado, aquela criança que é abusada. Ah, Senhor, guarda as nossas crianças, Pai. Guarda os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos bebês que estão de férias. Muitos sofrem maus tratos, são abusados, são espancados. Senhor, Deus, guarda eles, Pai. Muitos pais só estão em paz na escola, porque dentro de casa a sua vida é um transtorno, Pai. Muita opressão, muita perseguição, muita loucura, Pai. Senhor Deus, ajuda, Pai, nossas crianças, guarda. Visita, Pai, a nossa nação, que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, eu também apresento os hospitais, as crianças, Pai, que precisam de uma vaga. Pessoas, Pai, que estão precisando de uma vaga na UTI. Pessoas que perderam seu ente querido. Visita, Pai, pessoas, famílias que estão enlutadas neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém? A gente vai estar meditando hoje na maratona que a gente está aos Hebreus, né? A gente vai estar meditando hoje aos Hebreus 2. E a gente está falando sempre da supremacia de Cristo, porque Hebreus ele veio para mostrar a grandeza de Cristo. E isso é muito importante, né? Porque Cristo ele é superior a tudo, né? Aos anjos, né? A gente já falou ontem, né? O porquê, o leitor, a gente não sabe, o leitor não, o escritor, a gente não sabe quem é os hebreus, não sabe se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo, mas a gente sabe que é um livro maravilhoso que só glorifica o nome de Cristo. Isso que importa, né? Que o nome de Cristo seja pregado em tempo e fora de tempo. E vamos lá? Diz assim, o perigo da negligência. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e de toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que você tem para falar aos nossos corações. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, o título já vem falando, o perigo da negligência, né? Qual a negligência, né? Negligenciar a palavra verdadeira que é Cristo, né? Já vem falando aqui para mim e para você de uma maneira clara, né? A palavra já vem dizendo, olha só. Por isso, deixa eu jogar a cursão um pouquinho mais para lá. Tá melhor, né? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Prestar atenção no que temos ouvido o quê? Da palavra do Senhor, né? A mensagem do Evangelho. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho? Que inclui a pessoa de Cristo como centro de tudo, né? Como Deus homem da sua obra expiatória da cruz, né? Essa é a verdade do Evangelho. Você tem ouvido isso, né? E nós não podemos desviar dessa verdade do Evangelho, que é a verdade da palavra de Deus, a revelação maior dada
né? Por meio do Filho, que é a salvação, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. E aí, vem aqui no 2. Só um minutinho. Deixa eu tirar essas duas daqui. Vocês dois falam. Nos 2. Porque, porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que ouviram, né? A mensagem da cruz, igreja, ela foi transmitida por anjos. A lei dada a Moisés no Sinai foi transmitida por anjos, né? De fato, eles participaram da história, da lei, do Antigo Testamento, mas a tão grande salvação só foi dada por Cristo, né? A salvação é só por Cristo. Não tem argumento, né? Que os anjos possam ter dado. Não dá. A salvação, a expiação da cruz foi Cristo. Cristo, né? Que foi crucificado. Foi Ele. Então, a lei tinha que ter um castigo. E esse castigo foi sobre Cristo. A gente leu esses dias, Isaías 53, né? Pelas suas pisaduras somos sarados, né? Então, Cristo, foi Ele que levou, né? Toda a dor, tudo foi confirmado em Cristo ali na cruz, né? No seu ministério curto, de 3 anos e meio, né? Mas começou pelo milagre ali, há 33 anos antes, com Maria, né? Recebendo o anjo. Então, assim, foi um milagre da cruz, né? Porque precisava de sangue. Porque sem sangue não haveria remissão de pecado, né? Então, essa é a verdade do evangelho. Aí ele vem e fala aqui no 4. Deus também deu testemunho dele por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons de Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, esses sinais, diversos milagres, Deus confirmou ainda mais na mensagem do evangelho. Cristo fez tudo isso, né? Cristo curou, libertou, salvou, né? E a gente vê que lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, tem os dons do Espírito, né? Que foi distribuído conforme o Espírito Santo de Deus quer, né? Porque ele conhece a necessidade do povo e quem, né? Ele vai dar o dom da palavra, o dom de interpretação de língua, o dom do amor, né? Então, ele sabe quem tem esse dom, o dom da fé, né? Então, ele distribui segundo cada um, no seu, né? Conforme ele quer, né? E é para quê? É para a glória de Deus, nunca é para a glória de homem. Sabe, igreja? Se você pregar bem, se você louva bem, nunca é para você. Que você diminua e que ele cresça. Sempre que Jesus cresça e apareça, que a gente sempre diminua. Porque o intuito do evangelho é Cristo. Cristo. Não é João, não é Maria, não é Nadir, não é ninguém. É Cristo. E aí diz aqui, Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Aí a gente vem aqui, no 5. Não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importe, ou o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem é, né? Então, é uma exposição que mostra a grandeza de Cristo. Cristo se preocupou comigo, com você. Ele se preocupou em redimir o homem caído, né? Então, assim, a morte de Cristo, a história de Cristo, ele veio cumprir o seu papel soberano, né? E mostrar que a terra necessitava ser redimida. A terra, assim, os habitantes da terra, o homem necessitava ser redimido, né? O homem caído precisava, né? Porque nós estávamos... A igreja é tão lindo, porque, assim... porque Cristo tomou sobre si toda a natureza humana, né? E ele também, ele realizou tudo ali na cruz por mim e por você, né? Mostrando a sua grandeza e mostrando que Satanás, ele estava o quê? Derrotado ali, né? Então, e isso foi assim, triunfante, né? Triunfante. A cruz é o triunfo, mostrando a superioridade de Cristo, né? Sobre os anjos da terra, né? Mostrando que ele é superior aos anjos, né? Ao redimir os homens. Nenhum anjo conseguiu. Nenhum. Porque anjo é espírito. Espírito.
tá bom? Anjos é espíritos. Estão aqui para servir eu e você. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Dormiu bem? Pera aí, só um minutinho. Diz no 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e os coroaste de glória e de honra. Olha que bênção, né? Deixando claro para mim e para você. Então, por quê? Porque para mostrar a grandeza dele, a grandeza de Cristo, ela tem que ser sempre dita, né? Porque ele é Cristo, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser exaltado, né? Não foram os anjos que foi sujeitado ao mundo. Então a gente tem que ver tudo isso, né? Que Cristo, ele é superior, ele é a revelação superior, ele é tudo, né? Tudo em todos, né? Então a gente vê também aqui no 8 que diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, assim, o propósito de Deus desde o início era que o homem fosse soberano no âmbito das criaturas, né? Fosse, né? Então, sujeito somente a ele. Só que o homem caiu, né? Então, como é que ele ia sujeitar as coisas? Não tinha como, né? Por essa razão, o pecado, ele veio, entrou, né? E tomou conta. Então, Cristo, ele veio para redimir o meu e teu pecado. Foi o objetivo, né? Porque, querendo ou não, o próprio homem está escravizado aos seus desejos, às suas vontades, né? Infelizmente, ao homem caído, né? No entanto, aquele que não serve a Deus, ele está escravo de si mesmo. Fala, eu sou livre, que nada, eu não estou na igreja servindo pastor. Não, você está servindo o que é a você, a sua carne, aos seus vícios, aos seus desejos desenfreados, né? Porque o homem sem Deus, ele tem desejos desenfreados que vem assim, passa por cima de tudo e todos. Ele rouba, ele mente, ele engana, ele abusa, ele faz atrocidades, porque não tem o Espírito Santo de Deus para frear. Apesar que, abre aspas, que muito dentro das igrejas também. Estão dentro da igreja, né? Mas o Espírito Santo de Deus não os freiam, né? Porque eles não têm temor de Deus, né? Infelizmente. É pior do que muitos que estão no mundo. Por isso que às vezes a gente vê dentro de igreja, nossa, fulano fez isso, matou a esposa, fez atrocidade, abusou. Porque, né? Eles não tiveram encontro com Cristo, né? Não tiveram encontro, não nasceram de novo. Eles estão simplesmente lá com o espírito do engano, né? Estão sentados, mas não mudaram. Muda muitas aparências, né? Põe Bíblia, põe terno. Eles põem uma veste física, mas não tem uma mudança espiritual como deve ser, né? A gente vê no 9 assim. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte para que ele, pela graça de Deus em favor de todos, experimentássemos a morte. Vamos ler de novo? No 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Jesus experimentou a morte, vamos prosseguir. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por meio de quem tudo existisse, tornasse perfeito mediante sofrimento o autor da salvação deles. Quem é o autor da minha e da sua salvação? Quem é? Cristo. Quem é o autor? Cristo. Não temos outro autor. Não temos outro salvador. É somente ele, né? Por quê? Jesus, ele foi coroado de glória, de honra. Mas por quê? Mas qual era o propósito desde o início? Qual era o propósito, né? Que a gente saísse da escravidão deste mundo, né? Que vivêssemos, né? Então, por isso que ele diz, né? Que na terra no domínio dos anjos, né? Mas Jesus teve uma vida perfeita, né? Pela morte de cruz, por sua exaltação, tornou-se possível o homem redimido e cumprir ali, né? O que havia de cumprir, né? Reconquistando a soberania, né? Sobre a criação. Então,
Cristo, ele é tudo em todos. Não tem outro meio de dizer, né? O que crê em Cristo são feitos filhos de Deus. Os que não creem, no Filho unigênito de Deus, que é perfeito, que foi perfeito no sofrimento, em tudo. Meu Deus do céu. Cristo não fora moral ou espiritualmente imperfeito. Cristo, ele foi perfeito em tudo, né? A sua encarnação, ela foi concluída, tornando o que? Perfeita a encarnação de Cristo, né? Quando ele passou pelo sofrimento. A gente vê que Cristo, ele só chorou na morte de Lázaro, ele não chorou na cruz. Ele falou, Pai, se possível de mim, passa esse cálice, senão seja feita a tua vontade, né? Ele se identificou comigo e com você. Ele teve uma profunda angústia. Mas o nível, nossa, assim, o nível mais profundo de angústia já existente que Cristo teve na cruz, né? Mas ele continuou para pagar o preço por mim e por você. Olha que coisa linda. Pelas nossas imperfeições, pela nossa pecaminosidade, para nos tornar nosso sumo sacerdote. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso amigo, ele é nosso companheiro, ele é tudo em todos, né? Quando ele vem aqui no 11 e diz assim, ora, tanto que santifica quantos que são santificados, provem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, né? Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então, ele não tem vergonha. A gente não pode ter vergonha do nome de Cristo, né? Porque nós somos santificados, né? Por Cristo, né? Ele se santificou mediante o sacrifício vicário ali, por mim, por você, né? Por isso nós estamos aqui. A cruz foi a restauração, né? Da santidade. Meu Deus. Né? Que o homem tinha perdido ali no Éden. Então, ele nos chama de irmão. Agora nós estamos falando assim, oi, irmão, a paz do Senhor. Obrigada, meu amor. Então, nós somos, a mãozinha pra mãe, nós somos redimidos, né? Então, nós estamos unidos com Cristo. Isso é muito importante, igreja. São coisas que, se você não prestar atenção, você acha que servir a Deus é só receber, né? Aí eu determino, eu quero, não, você não determina, você não quer nada, né? Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus, ele sabe o tempo dele abençoar a minha vida e a sua. A maior bênção já foi dada na cruz, a salvação. O resto é consequência. Diz aqui assim no 13. E também, nele, porém, a minha confiança, novamente ele diz. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Olha que coisa linda, né? Porque ele proclama, né? Que nós somos irmãos dele, né? Porque nós somos sim, né? A expressão é irmãos, né? Porque a partir de nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Então, assim, e os seus lábios ali, quando diz isso, meu Deus, é a perfeição. Mas acontece o quê? Nele, porém, confiança, né? É a manifestação real da dependência em relação a Deus. Nós somos dependentes de Deus, né? Através de Cristo, da perfeição de Cristo. A gente tem que entender, né? Que Cristo, ele não se ligou com Deus, né? Então, nós temos essa dependência de Cristo em tudo. Não tem nada, há só um intercessor entre Deus e eu e você, que é Jesus Cristo. Então, nós, como filhos que Deus deu a Cristo, vamos dizer assim, uma expressão, né? Como Deus, como filho encarnado, né? Nós somos dados a Cristo como filhos e mantém irmãos, né? Nós somos co-herdeiro com ele, né? Então, há um trabalhar que é só Deus quem fez, né? Deus fez na cruz, né? Através do seu filho, né? O próprio, gente, é muita coisa. Hebreus é maravilhoso. Assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Só um minutinho. Dessa condição para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O que Cristo fez? Né? Vamos ler de novo. Meu bebê me chamou aqui, acabei perdendo aqui o foco. Portanto, mamãe tá ligando, tá? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, né? Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Você tá entendendo? Olha que lindo. Então, Cristo, ele se fez carne, né? Para quê? Para derrotar a morte, para derrotar o diabo, né?
Porque, igreja, isso é muito forte. A gente tem que ter muito cuidado, né? Em achar que Cristo morreu para que você tenhamos bens, né? Acho tão interessante quando a pessoa acha que você é aquilo que você tem e esquece que você tem o mais importante, que é a salvação, né? Que é a vida em Cristo. Porque o que mais importa para mim e para você não é dinheiro, né? É a vida em Cristo, uma vida com Cristo, né? Isso é muito importante. Muitas pessoas não se atentam a isso, sabe? Acha que é algo normal, que é qualquer coisinha, e não é. A morte de Cristo, ele teve todo o poder, né? Da morte. Satanás, ele deitia a morte, né? Tipo, induzindo as pessoas a pecar, a ficar sujeita ao seu pecado. Então, com Cristo, com a ressurreição de Cristo, filho, na morte, ele foi o quê? Subjugado. Ele foi destruído, né? Então, acabou, né? Acabou. E o que ele faz hoje, né? Ele ainda tenta, em todo tempo, querer destruir o que Cristo fez, né? Desmistificando, mentindo, né? Para querer trazer um engano, né? E a vida de Satanás é o quê? Mentir. Ele é o pai da mentira, né? Ele é o enganador, como diz a palavra desde o começo, né? Então, se a Bíblia diz, ele é, né? E a gente tem que o quê? Estar atento sempre às coisas do Senhor na minha e na sua vida. E isso é perfeito, né? Porque Cristo, ele é a perfeição. Outra coisa, diz assim no 15. No 15 diz assim: E libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Só um minutinho, filho. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Então, fica claro que Cristo... Tá travado, Manuel. Que Cristo, ele não ajuda anjos, né? Ele ajuda quem? Os descendentes de Abraão, né? Nós somos o quê? Filhos de Abraão, né? Você lembra quando você falou que o anjo apareceu lá no Abraão, tal, e aí Sarai riu, tal. E aí será pai de multidão, né? Então nós fazemos parte desse meio, né? Nós fazemos parte desse meio aí, é algo maravilhoso, né? E mais. Vê aí, filho. Manu. Aqui, bebê. E aí diz aqui assim, no 17. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso, fiel em relação a Deus e fazer propiação pelo pecado do povo. Olha que coisa forte, né? Sumo sacerdote misericordioso e fiel. Aqui, meu amor. Então, é tudo perfeito que Deus faz, né? Então, ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Quem é? Cristo, não tem outro. Você conhece outro? Porque o sumo sacerdote do Velho Testamento fizeram o povo pecar. No entanto, que a gente vê que há 400 anos de silêncio ali entre Malaquias e Mateus. Por quê? Porque não houve nenhum profeta, né? Porque o povo estava sendo instruído a fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, sendo que eles já não faziam mais, como já havia dito ali, né? Deus havia dado na lei ali, tinha instruído ali em Levítico como que deveria ser as coisas de Deus. É santa, né? Deus tinha instruído Moisés a passar o povo, né? Da maneira correta que ele queria receber o sacrifício. Eles estavam dando coxo, cego, aleijado, tudo para Deus, né? Pegando as ofertas e fazendo o que queria. Tipo os filhos de Eli, né? Enfiavam lá o garfo e comia a melhor carne, né? E não estava diferente. Então, Cristo, ele veio e quebrou isso, né? Então, ele veio e mudou a história. Ele veio como sacerdote misericordioso e fiel, né? Que coisa linda, né? É fiel, né? Então, a gente tem um Deus que ele é misericordioso e fiel, né? Nós temos um Cristo. Ele vem aqui e termina assim no 18. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também está sendo tentado. Então, Cristo, quando ele foi tentado, o que ele fez? Ele suportou a tentação por mim e por você. Então, ele está falando assim, eu vou
continuar te ajudando, né? Para Cristo, desde a ira de Deus contra os pecadores, contra mim e contra você, ele foi sumo sacerdote misericordioso e fiel, ok? Então, e quando tentado, diz aqui, ó, 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados. Vamos dar um exemplo desse tentado? Quando estamos lá em, acho que João 4, acho que é Mateus 4, a tentação no deserto, Jesus ele é levado após, né, o batismo nas águas, a qual eu falei aqui neste instante, foi levado ao deserto pelo Espírito, foi batizado e ali estava o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, a Trindade ali. E aí, quando Jesus é batizado, Deus ele fala assim, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Aí o Espírito Santo em forma corpórea desce sobre ele. E ali João entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? E o que que acontece? Quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias, a gente vê que a primeira coisa que Satanás diz a Jesus é assim, se tu és filho de Deus, se tu és, né? Então assim, ele está provando, tentando Jesus a se tentar, a tentar Deus, né? Jesus, né, pela palavra, repreendia Satanás, né? Então, porque Deus falou assim, este é meu filho amado, já falou, se tu és filho de Deus, né? Então já quer... Ele sempre quer contradizer aquilo que Deus diz sobre mim e sobre a tua vida. E Deus diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós somos salvos. Nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Porque o nosso Jesus, o sumo sacerdote misericordioso e fiel, né? Se deu por mim, por você, ao terceiro dia ressuscitou. E nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, também. Não se esqueça disso. Não deixe o diabo roubar a tua bênção. Que a maior bênção minha e tua é a salvação, amém? Deus abençoe e fica na paz. Teu dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Fica na paz.